Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, para mais um encontro num dia em que as pautas do jornalismo aqui no nosso país mudaram radicalmente. Isso em função de tudo que se viu na cidade do Rio de Janeiro no dia de ontem. As cenas foram cenas de terror, cenas de pânico, tumultuaram a vida dos cariocas e também trazem grandes prejuízos econômicos para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado e para o Brasil. Porque se você é turista e você está pesquisando um lugar para viajar e vê as cenas que foram divulgadas mundo afora, você certamente pensa duas vezes se o Rio de Janeiro é um local que você quer vir passar alguns dias tranquilos, para se divertir. Esse episódio todo, ele tem uma conexão política muito grande. Alguns políticos que se nutrem das relações com esse tipo de crime estão tentando fingir que não conhecem mais milicianos, não estão fugindo do assunto, estão simplesmente ignorando algumas situações. E os veículos progressistas estão sendo muito tímidos em tratar essa questão como sendo uma questão de crime organizado que tem braços dentro da política, chegando até aquele que foi o presidente da nossa nação. Vou conversar com vocês, trazer aqui alguns fatos que certamente serão muito reveladores para muitas pessoas, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você aqui é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário e se puder, se inscreva aqui no nosso clube de membros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. A gente começando aqui com a imagem, eu dei uma pesquisada aqui nos principais jornais do Brasil, Todos eles estão falando do que aconteceu no Rio de Janeiro, incêndio de ônibus, bloqueios de vias expressas aqui no Rio de Janeiro, incêndios de composições ferroviárias, enfim. Todos os veículos colocam a expressão miliciano. Aqui está na Folha. Após morte de miliciano, 35 ônibus são atacados no Rio de Janeiro. O Estadão, aqui está pequenininho, aqui não está dando para enxergar, mas assim, está a foto, eu não estou conseguindo, está muito pequenininho aqui. O Globo, após morte de miliciano, crime aterroriza Zona Oeste. Aqui vem transporte público do Rio atacado em represália à morte de miliciano. E aí os jornais vão sempre tratando, porque o que se sabe é que foi morto pela polícia ontem um miliciano. Em represália, os grupos organizados, as milícias, determinaram que a cidade passasse por esse terror. Como se fosse um recado para o governo do estado, do tipo, olha, não coloquem a polícia para vir atrapalhar nosso negócio, senão nós vamos atrapalhar a vida de todo mundo. Então é isso que está acontecendo. Bom, e aí o que a gente vê no plano da política? O clã Bolsonaro, que sempre fez do uso da violência uma bandeira, eles sempre se locupletaram desse discurso, de combater bandido, de armar a sociedade, bandido bom é bandido morto, enfim, menos um CPF cancelado. O que eles estão falando depois de coisas tão graves que aconteceram nas cidades onde eles fizeram a vida política? O Flávio Bolsonaro simplesmente ignorou o assunto. Ele está aqui, mais um triste episódio envolvendo violência nas escolas. Dessa vez na escola estadual Sapopemba, onde um aluno de 16 anos entrou armado e disparou contra estudantes. O que ele está comentando aqui? Já passou da hora do Brasil discutir a redução da maioridade penal. Sou autor da PEC 32 de 2019, que propõe maioridade penal de 14 anos para crime hediondos. Então, tá aí, resolução. Daqui a pouco vai baixar para 12 anos, por que não 10, por que não 8, Então, é isso que foi o tema do Flávio Bolsonaro, Que lotou no seu gabinete gente envolvida com a milícia. O seu chefe de gabinete, vamos lembrar, era o Queiroz, Fabrício Queiroz. É considerado uma pessoa ali da estrutura do gabinete do crime, do escritório do crime. Bom, o Dudu Bananinha também passou batido, Tá falando aqui da eleição na Argentina. Milei é o favorito para o segundo turno, e aí vai, dando entrevista. Aliás, eu fiz uma representação ontem, depois eu vou dar o detalhe aqui para vocês, contra os deputados que foram para a Argentina usando dinheiro público, não para interesse público do Brasil, não por interesse público do parlamento brasileiro, não, mas por interesse particular deles, para fazer campanha eleitoral num outro país. Se eles querem fazer isso, beleza. Se a legislação externa
permite que estrangeiros participem do processo eleitoral, problema deles. A questão é que eles não podem usar dinheiro público do Brasil para fazer esse tipo de patifaria. A questão é, eles foram convidados formalmente para comparecerem à Argentina para acompanharem o processo eleitoral? Ou isso está sendo uma Disneylândia, uma excursão da extrema-direita, dos negacionistas e criminosos? Então, agora está lá, a Câmara Federal vai analisar essa história, né? Bom, outro aqui. O Carluxo, ele distorceu o assunto. O mundo inteiro está chamando o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro como consequência de atos de milicianos. O Carluxo coloca uma manchete: 30 ônibus queimados no Rio de Janeiro, narcotráfico tomando conta do Brasil. Não foi narcotráfico não, o Carluxo, você sabe disso, né? Foram os amiguinhos do Mano, os amiguinhos do papai, que por alguma razão, né, que nós estamos vendo, né, fizeram o que fizeram. Detalhe, tá? Quando a gente vê o clã Bolsonaro se reportando ao fato, em nenhum momento eles comemoram a morte do miliciano. Em nenhum momento. Eles sempre comemoram mortes de criminosos, né? Agora não. Eles estão caladinhos, nenhum tipo de elogio à polícia por ter cancelado um CPF, né? Porque o CPF é de um humano, né? De um amigo, né? De um parça, né? Aí não dá. O Bolsonaro, de uma forma bem cínica, como não poderia deixar de ser, né? Ele coloca: passamos 4 anos sem MST. O que tem MST com ônibus queimado por miliciano? Greves generalizadas e atos de terrorismo como os de ontem no Rio de Janeiro, ônibus incendiados, apenas os presídios comemoraram. Enfim, eu acho que os progressistas tinham que denunciar isso mais, né? Que isso que aconteceu no Rio de Janeiro tem uma coligação, tem uma conexão com o clã Bolsonaro. Isso não pode ser desprezado, né, pelas pessoas que têm o dever de analisar criticamente. Bom, se você tem dúvida, vou colocar aqui para vocês um discurso do Bolsonaro, quando era deputado federal, quando Adriano da Nóbrega foi condenado num tribunal do júri a mais de 19 anos de cadeia por homicídio. O Bolsonaro foi ao tribunal do júri e foi ali prestar solidariedade ao que foi condenado por homicídio, né? E ainda mais, foi questionar a decisão soberana do júri. Aquilo que o júri viu, aquilo não, enfim, tá errado. O Adriano da Nóbrega era inocente, né? Vejamos aqui o que o Bolsonaro disse à época para proteger alguém que já era classificado como miliciano. Vamos lá. É que o militar que havia apertado o gatilho e matou realmente aquele elemento, ele foi absolvido. E o tenente, que era o comandante da operação, foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão. O tenente é o Adriano da Nóbrega, tá? Que foi condenado, segundo ele, injustamente. Inclusive enquadrado como crime hediondo. Agora, o que é importante nisso? Quem o condenou, Denise Frossard? Eu não considero que foi a promotoria. Compareceu o coronel Menique, é um dos coronéis mais antigos do Rio de Janeiro. Compareceu fardado, ao lado da promotoria, né? E ali falou o que queria e o que não queria contra o tenente. Contra o tenente. Acusando de tudo que foi possível, inclusive, né? Se esquecendo do fato que ele sempre foi um brilhante oficial e foi, se não me engano, o primeiro na academia da Polícia Militar. Esse é o Adriano da Nóbrega, né, que foi depois assassinado em circunstâncias muito complicadas, né? O Bolsonaro estava muito triste que o Adriano pegou essa cadeia toda. Tem uma matéria aqui do UOL, que é um podcast, que eu vou colocar só um trechinho aqui para a gente escutar aqui, que fala do envolvimento do clã, da família, com essa questão toda que a gente viu ontem. Vamos lá. Em especial o do capitão Adriano. O fim da CPI criou uma percepção de que o Estado e as autoridades tinham de algum jeito entendido que as milícias eram perigosas. Muito diferente do novo policiamento que o Flávio falou no início desse episódio, esses grupos tinham ramificações e representantes junto ao governo, à Assembleia Legislativa e até dentro da própria polícia. Era um crime. A matéria está falando depois de uma CPI que foi criada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, cujo autor foi o Marcelo Freixo, e que desbaratou uma série de milicianos e de grupos de milícias, né, que foi levado até a Brasília. Os Bolsonaro reagiram contra. E muito mais organizado. Mas o clã Bolsonaro não via nada disso, ou fingia não ver, mesmo depois de tudo que a CPI descobriu. Quando o relatório final foi votado, o Freixo foi ao Congresso Nacional apresentar o documento.
E apesar das provas, o Bolsonaro continuou afirmando que nem todo miliciano é bandido. Olha o que ele disse no dia 17 de dezembro de 2008. Como se todos aqueles elencados como milicianos fossem bandidos. Não. É uma busca aqui da popularidade, da vulgaridade, busca de voto pelo voto, em cima da demagogia, em chefes de família. Alguns são bandidos, sim, são bandidos, mas no contexto todos, não. O Bolsonaro ainda falou que não dava para generalizar os milicianos. Quer atacar o miliciano, que o miliciano passou a ser um símbolo da maldade pior do que os traficantes. Tem miliciano lá que não tem nada a ver com gatonete, com venda de gás. Ele tá aí, como ele ganhou R$850 por mês, que é quanto ganha um soldado da PM ou do bombeiro, ele tem a sua própria arma e na sua comunidade organizou a sua segurança. Nada a ver com milícia ou exploração de gatonete ou venda de gás. Bom, eu vou colocar esse link para vocês, isso aqui tem mais de 1 hora isso aí, né? Peguei apenas um trecho. O Flávio Bolsonaro, ele quis fazer uma emenda num projeto de lei aliviando a vida dos milicianos. Ele recebeu do senador aqui na República, o seu colega, um reparo aqui de uma maneira nada indireta, né? Vamos ver o que aconteceu. Hoje quem define o que é isso é o juiz. E eu entendi que o senador Cajuru não acolheu a emenda com o argumento de que seria necessário mais tempo para que se fosse discutido. Só que eu acho que é uma redação relativamente simples, senadores. Relativamente simples. O Flávio estava querendo aliviar a incriminação de grupos classicamente considerados de milicianos, dizendo que miliciano é só quando é muito violento, tá? Aquilo que aconteceu ontem na cidade do Rio de Janeiro, se não teve morte, não seria ato de miliciano para o Flávio Bolsonaro. Vamos ver aqui o que o Alessandro Vieira fala no encaminhamento da fala dele aqui. Chamando de milícia o que é milícia. E tá assim a redação. Milícia particular, toda associação ou organização que a pretexto do exercício, alegação do exercício ou oferecimento de serviço público ou assemelhado, ou seja, net, gás, esgoto, energia elétrica, exige pagamento de qualquer quantia ou vantagem indevida mediante emprego de violência ou grave ameaça. É o que é milícia. Pelo menos é o senso comum do que a gente acredita que seja milícia. A legislação já define o que é milícia privada, salvo engano, desde 2012. Está na lei 12.720 e diz no 288A que constituir, organizar, integrar, manter ou custear a organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar quaisquer dos crimes previstos neste Código. A emenda apresentada pelo senador Flávio, e evidentemente tem todo o respeito pelo seu conhecimento da causa. Tem todo o respeito, né, Alessandro Vieira, pelo conhecimento da causa envolvendo milícia, né? Foi uma pancadinha de leve, né? Ela cria uma espécie de milícia light, que é aquela milícia que não mata as pessoas, e uma milícia mais grave, que seria dos esquadrões da morte não conhecidos. Então, gente, se a gente pudesse ter uma foto do clã Bolsonaro em relação a esse tipo de situação que a gente vê aqui, ó, a gente poderia colocar todo o clã Bolsonaro, né? Fazendo coraçãozinho com a mão e dizendo assim, I love milícia. Existe a milícia do bem e a milícia do mal. E isso ainda não está sendo devidamente lembrado, né? A gente tem várias matérias aqui que eu poderia colocar para vocês. Eu vou finalizar com essa aqui, tá? Vamos lá. A mãe e a mulher do ex-capitão do BOPE, suspeito de ser um dos chefões da milícia do Rio, trabalharam no gabinete do deputado Flávio Bolsonaro até o fim do ano passado. E o major preso hoje foi homenageado pela Assembleia Legislativa a pedido do filho do presidente. 2 policiais procurados na operação contra os milicianos já foram homenageados a pedido de Flávio Bolsonaro. Gente, precisa falar mais alguma coisa em relação ao envolvimento do clã com crime organizado aqui no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro? Bom, vamos ver, né, se esse assunto aí começa a receber mais holofotes aí para desmascarar esses criminosos que ocuparam o poder aqui no nosso país, chegando até a presidência da República com esse tipo de conexão. Vamos lembrar que no período Bolsonaro, nenhum grupo de miliciano foi preso ou foi desbaratado. Ninguém teve aborrecimento no crime miliciano durante os 4 anos de governo Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer a partir de tudo isso que está acontecendo, né? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.